Bom, fontes de energia para geração termoelétrica. Nós vamos listar as características das 5 principais fontes para gerar eletricidade, térmicas, para gerar energia térmica. Então, a primeira que nós colocamos é a biomassa. Então, nós procuramos fazer uma classificação segundo cada um dos atributos que nós debatemos no primeiro painel, e seguramente cada um de nós, se fizéssemos uma avaliação sobre cada um desses atributos, daria um conceito diferente. Então, nós não vamos gastar um tempo grande nessa questão dos atributos, né? Por exemplo, biomassa, quase na totalidade de segurança e suprimento, despachabilidade, questão de rampa para despacho e para parar a operação, flexibilidade locacional, cada uma das fontes tem uma característica diferente, e a questão de emissões de gases de efeito estufa. Foram os 4 atributos que nós relacionamos para cada uma das fontes. No caso da biomassa, ela, embora seja tratada no balanço muitas vezes como uma única fonte, dependendo da importância, algumas recebem um destaque maior, ela tem uma característica de diferentes fontes fazer parte dessa categoria biomassa. Então, o bagaço de cana, a madeira, a casca de arroz, o licor negro, que é um subproduto da indústria de papel e celulose, e o biogás servem para gerar energia elétrica. Em geral, são empreendimentos de pequeno porte, próximos aos centros de consumo, e possuem uma complementaridade sazonal com outras fontes, como a hidráulica e eólica. Existe uma discussão na academia, enfim, entre as pessoas, do grau de impacto sobre o solo que o plantio energético de biomassa provoca, e se ele compete ou não com alimentos, né, com área que poderia ser utilizada para a produção de alimentos. O potencial, segundo a empresa de planejamento energético, é da ordem de 7.000 megawatts médios no plano decenal, o último que está publicado, que é até 2022. E existem algumas dificuldades, algumas restrições, né? Durante muito tempo, nós presenciamos essa discussão sobre a falta de capilaridade da rede de transmissão, ou seja, faltavam conexões que pudessem levar essa energia, ou esse excesso de energia produzida nas usinas de açúcar e álcool para os centros de consumo. E outros são critérios de leilões de energia que não tornam essa fonte de energia competitiva. São basicamente dois atributos que nós discutiremos no final. E várias fontes para gerar por termoeletricidade possuem essa mesma dificuldade, essa mesma restrição. Então, gás natural, no que nós temos observado atualmente, quando aumenta a frequência, né, do despacho termoelétrico para usinas que têm um baixo custo variável, como gás natural e carvão mineral, elas tornam essas fontes mais competitivas. Então, isso é importante, essa variável é importante ser considerada nas premissas dos leilões. É um combustível fóssil, dentro dos combustíveis fósseis, é o que possui o menor fator de emissão de gás de efeito estufa, e também é uma fonte que é possível instalá-la próximas do centro de consumo. O potencial aí vem do ponto de vista do gás natural. Nós temos um potencial de 436 bilhões de metros cúbicos. A produção, para ter uma ideia do que isso representa, a produção em 2012 foi da ordem de 25 bilhões, dos quais pouco menos que a metade foi para gerar eletricidade. 10 bilhões de metros cúbicos foi para gerar eletricidade de gás natural. As restrições que já foram um pouco discutidas no primeiro painel é a dificuldade ou o desafio do aumento da produção de gás natural. Talvez depois, com a evolução do pré-sal, nós tenhamos uma outra discussão, que é o excesso de gás natural, mas, por enquanto, é necessário um aumento dessa produção, uma garantia maior do fornecimento de gás natural e infraestrutura para a distribuição desse gás, né? Carvão mineral, a terceira das fontes para a geração termoelétrica. Da mesma forma como o gás natural é uma fonte que possui um custo mais baixo, o valor do carvão, né? E com o aumento do despacho termoelétrico, essa fonte poderia ser mais competitiva nos leilões. Existe um potencial da ordem de 26 bilhões de toneladas de carvão mineral,
Em 2012, foram produzidos quase 7 milhões, praticamente todo ele utilizado para gerar eletricidade. As reservas, segundo a ANEEL, poderiam gerar da ordem de 17 mil megawatts médios. As restrições, uma discussão constante, frequente, que é a baixa qualidade do carvão mineral brasileiro e, como eu disse, para várias outras fontes, os critérios que são considerados nos leilões de energia e as emissões de gás de efeito estufa. Carvão mineral, junto com óleo, tem um fator de emissão mais alto se comparadas com outras fontes para gerar eletricidade por termoeletricidade. Óleo diesel e óleo combustível, como eu comentei no primeiro painel, esse mapa mostra a localização das usinas que nós temos no Brasil e a potência instalada para cada uma das fontes. A que possui uma maior distribuição, sem dúvida, são pequenas usinas a óleo diesel e óleo combustível, atendendo principalmente a região norte do país, né? Embora exista uma concentração grande de pequenas usinas, principalmente para atender alguns consumidores autoprodutores, né? O potencial, e aí olhando do ponto de vista do petróleo, existe um potencial, uma reserva de 2,3 bilhões de metros cúbicos. A produção em 2012 foi de 120 milhões de metros cúbicos, dos quais 4%, um pouquinho menos, foi para gerar eletricidade. Da mesma forma, os critérios de leilões impedem que essa fonte tenha uma participação mais intensa e as emissões de gás de efeito estufa também são um desafio para geração por óleo diesel e por óleo combustível. Última fonte para gerar eletricidade por termoeletricidade nuclear. É uma fonte que possui uma alta densidade energética, ou seja, numa área muito pequena é possível produzir uma grande quantidade de energia, não tem emissão de gás de efeito estufa. Trata-se de uma fonte importante para diversificar essa matriz. E o Brasil possui boas reservas de urânio e domina a tecnologia para enriquecimento. Esse é um grande desafio, discutir, né, e já existem alguns projetos de lei discutindo no Congresso Nacional, porque a Constituição impede a participação privada na geração termonuclear. Então, se isso é um papel que a iniciativa privada pode desempenhar, e a disposição final dos dejetos de alta atividade radioativa. Hoje, as usinas elas são projetadas para receberem, esses dejetos eles ficam armazenados dentro da própria usina, e aí isso limita a vida útil pelo período que essas barras, depois de uso, o tempo que elas podem ficar armazenadas dentro da usina. Então, esse é um fator limitante. Enfim, existe uma série de discussões a respeito de melhoria de tecnologia, reuso desse material. Bom, esse é um quadro simplificado, onde nós listamos diferentes atributos por fonte de energia, incluímos a hidrelétrica, eólica e solar. Sem dúvida, só esse quadro daria uma discussão imensa, porque cada um de nós faria uma avaliação um pouco diferente, mas é só para termos uma ideia de que, na verdade, para um país, e o Brasil é bastante privilegiado nisso, ter diversidade de fontes para gerar energia é muito importante. Bom, se nós pudéssemos, então, trabalhar na direção de ter uma configuração ótima para o parque termoelétrico, qual seria essa participação? São necessários a inserção de 2 atributos, né, que foram bastante citados no primeiro painel e que nós gostaríamos de aprofundar um pouco nesse segundo. O primeiro atributo é a questão da localização. Usinas mais próximas do centro de carga aumentam a confiabilidade do sistema e reduzem os custos de transmissão. Ou seja, esses custos das ampliações e dos reforços na transmissão para levar essa energia
da usina até o ponto de consumo, ela precisa ser incorporada totalmente nos preços dos leilões. Isso vai tornar a competição entre as fontes mais isonômica. Como eu disse, porque vai passar a considerar o preço não apenas da geração, mas o preço até o consumidor final. E um outro atributo bastante importante que também precisa ser considerado é a frequência e o tempo de despacho. Né? Até uma das perguntas que nós recebemos fala do índice de custo-benefício. Esse índice ele reflete a frequência que a termoelétrica é despachada. Então, esse valor precisa estar muito bem ajustado, porque, caso contrário, nós observaremos esse fenômeno que é um dado de 2008, mas que reflete o que aconteceu naquele ano. Existia uma premissa de despacho, né, e para inserção das usinas no leilão, e o que foi observado na prática foi um despacho muito mais frequente daquele valor que foi considerado. Então, quando o despacho termoelétrico é mais alto do que o que foi inicialmente previsto, termoelétricas com baixo investimento, né, e alto custo operacional, eles prevalecem nos leilões. E o que é desejado é que termoelétricas, investimento mais alto e baixo custo operacional, é que prevaleçam, principalmente no momento atual do setor elétrico. Cláudio? Acho que, não medi não, mas deve ter sido 13 minutos e 40. Tudo bem. Antes de começar as perguntas, só porque me chamaram a atenção disso no intervalo, eu deixei de apresentar as outras pessoas da equipe do Instituto que estão aqui conosco. Os que não conhecem, Eduardo Monteiro, que é nosso diretor executivo, levanta a mão ali. Estou vendo o Richard Hostedler ali, por favor, além da Melissa, que está ali atrás, nos ajudando a botar esse evento de pé. Enfim, eu sei porque muitas perguntas que me foram endereçadas ali do bate-papo do intervalo, eu sabia que eram perguntas muito mais adequadas para serem respondidas pelo Richard ou pelo Eduardo. Enfim, eles também estão à disposição, além do Alexandre, para conversar com vocês. Bom, eu vou começar por uma primeira pergunta que eu tinha até anotado aqui, mas coincide com a do Diogo Lisbona, que fez. É preciso adequar o ICB à nova realidade? O ICB dos leilões, endereçar primeiro ao Cacá. Vou ser repetitivo, né? Não tem nenhuma aderência. O ICB, enfim, para leilões de térmica, gás e carvão, vamos continuar, se permanecer isso que está acontecendo, vamos continuar sem térmica a gás e sem térmica a carvão. Ou há uma mudança radical, enfim, a direção por fonte, por região, com características próprias, enfatizando a questão da potência, permanência, enfim, alguma equação que possa trazer mais variáveis, que é importante para a competição, mas que também é importante para você poder ter o investidor sendo atraído para esses investimentos, para esses empreendimentos, é extremamente fundamental. Seria para ontem. Infelizmente, não dá mais para esse ano, o A-5 já está aí, com a mesma regra. A expectativa nossa é muito grande para o A-3, A-5 de 2015. Ótimo. Eu queria... uma pergunta endereçada ao Hermes. A gente, de alguma maneira, já tangenciou essa questão. Quando a gente tira o retrato do nosso parque termoelétrico hoje, de uma forma bem simplista, né? Se imaginarmos dois tipos de usinas termoelétricas apenas, enfim, aquelas que requerem um investimento maior, mas têm custo operacional mais baixo, aquelas que requerem um investimento mais baixo e têm um custo operacional mais alto. Quando tiramos o retrato do parque instalado hoje, próximo de 40% dele, quer dizer, uma quantidade expressiva, é constituído por essas usinas tipo 2, né? Usinas que requereram relativamente baixo investimento, mas quando acionadas são muito mais altas. Isso contrasta, pelo menos, com a realidade que nós estamos vivendo hoje, né? Em que o uso de termoelétrica está sendo mais aprofundado e de forma contínua, né? E a tendência é de que continuar, né? Enfim, a minha pergunta, porque até já se falou em mudar regras de leilões, aprimorar, a minha pergunta é adjetiva. Você está otimista, Hermes? Você acha que nós vamos realmente tomar medidas correndo para aprimorar as regras do leilão, de tal maneira que, no futuro, a gente possa enxergar uma matriz termoelétrica
mais adequada à maneira como, de fato, o sistema pode ser operado no seu nível máximo de eficiência? Olha, eu hoje estou mais otimista do que um passado mais recente, porque eu acho que, às vezes, a gente parece que não acredita nas coisas que se colocam para o futuro. E eu acho, vivendo, que agora não é mais especulação, que há 5, 6 anos atrás podia ser considerado uma especulação. Olha, nós estamos precisando de mais térmica, porque começou a se construir usinas a fio d'água na Amazônia. Eu acho que tem que se fazer mesmo, porque o custo é muito baixo. Aí sim, a função objetiva é o custo, mas você tem que ir para o outro lado também, que é o lado da segurança, que custa um pouco mais caro. Em qualquer segmento da vida, a segurança custa. Quanto menor o risco, mais alto o preço. E tem aí um trade-off entre uma coisa e outra. Eu acho que agora está ficando claro para todos com o que a gente está vivendo, que, veja bem, nós estamos em hidrologias, desde 2012, não muito escassas. Esse ano o período úmido foi atípico, mas nesses últimos anos não tem sido. Tem dado próximo à média, um pouco acima da média, um pouco abaixo, e o operador está recomendando geração térmica na base desde outubro de 12, antes com procedimentos operativos, né, nível meta, em que você garantia o atendimento do ano seguinte, operando o ano anterior, e depois a introdução do modelo, que se incomodou os agentes como um todo, e a inclusão dessa geração térmica, reduzindo encargos e incluindo essa geração térmica em maior escala na formação de preço, com a introdução do CEVAR, não é? Um mecanismo de aversão a risco muito mais robusto do que a curva de aversão a risco. Então, agora eu acredito que vai se reverter a forma de pensar, ou seja, como o Cacá colocou, tem que haver uma mudança drástica. Eu tenho que ver primeiro, mudar a forma de visão da função objetivo. Eu não posso ter exclusivamente como função objetivo a modicidade tarifária. Ela tem que ser também. Eu tenho que olhar a segurança, porque eu acho que o custo maior é o custo de não ter energia. Esse não se compara com qualquer outro, ainda mais no país que pretende estar com desenvolvimento diferenciado, agora que deu uma parada aí em função de uma série de questões, mas vem com um desenvolvimento acelerado e emergente, enfim, está aí entre os 5 e está querendo crescer. E aí precisa ter energia com maior segurança. Eu acredito que agora vai mudar. Ou seja, pode ser que não se chegue imediatamente a um leilão regional, mas, como o Guilherme colocou, só a evolução do aperfeiçoamento dos leilões, segmentando, trabalhando um pouco mais, você não precisa chegar no curto prazo, se não quiser, é o regional, mas fazer a valorização dos atributos que você colocou aqui. Não precisa ser, no primeiro momento, todos os atributos. Os mais fundamentais, prioritários, pelo menos. Aí você vai chegar a um bom resultado, eu acredito. Cacá? Posso dar uma opinião sobre isso? Tomou. Eu diria para você que eu não sou otimista nem pessimista, mas eu tenho certeza absoluta que quanto maior a crise, mais isso vai poder mudar, entendeu? Só que, desejar a crise é uma coisa meio complicada, né? Eu vou fazer isso com o meu país, Mas dá a impressão de que com o aprofundamento dessa crise, a permanência dessa crise, as questões começam a vir para a mesa e, quem sabe, com isso a gente possa fazer algumas modificações. Não sei se o otimismo do Hermes vem nessa direção, porque está vivendo a crise dia a dia se aprofundando. Só que a mudança se dá para 2015, para o leilão de Almirante de 2015. Se chover em novembro, isso tudo acaba, entendeu? De novo, a necessidade talvez não seja tão premente. Mas se não chover e tiver a crise, tiver o racionamento e for complicado, aí é capaz dessas coisas todas saírem. A gente, brasileiro, a gente conhece nossas políticas, elas muitas vezes se resolvem, as coisas, as mudanças, as transições se dão em cima da crise. Eu acho que o prolongamento, só rápido, dessa estiagem, eu acho que vai motivar, eu acho que não é mais especulação, agora é um fato. Eu acho que a gente funciona muito em função de fatos. Eu espero que venha um período úmido satisfatório, nesse próximo, e que não se esqueça, como você colocou, como sempre se fez no passado. Veio a chuva, acabou, você esquece tudo que aconteceu. Opa, agora é otimismo, tudo bem. Não, você tem que trabalhar de forma mais planejada
e equilibrando melhor custo com segurança. E meio ambiente, sem dúvida nenhuma. Para mim, são os 3 vieses. Né? Qual é o trade-off? Eu não sei, até porque num desses vieses eu não entendo praticamente nada, que é a parte ambiental. Não é? Isso é com eles. Agora, tem que se sentar à mesa, chegar ao ponto de equilíbrio, sim. Não dá para continuar o seguinte, não se faz reservatório de jeito nenhum. Aí o outro, eu quero térmica para segurança. Um de cada lado não vai chegar a um denominador comum. Sentar junto e decidir isso de forma global. Ótimo. Eu tenho aqui uma série de perguntas que estão me chegando, com foco até nesse seu último gancho, da questão ambiental ligada aos empreendimentos e as diferentes formas, fontes de geração termoelétrica, mas eu quero deixar isso logo para um segundo momento, para aproveitar o gancho desse debate, você com o Cacá. E tem a ver com energia de reserva, leilões de reserva. Né? Quer dizer, o leilão de reserva, na maneira como foi concebido, era de fato uma reserva para ser acionada na medida da necessidade do operador. Hoje o que a gente assiste é uma coisa diferente, é uma reserva que, entre aspas, é acionada quando tem vento, ou quando seja, enfim, deslocando a geração hidrelétrica, enfim, e trazendo consequências, e eu deixo por sua conta adjetivá-las, mas trazendo consequências objetivas, tanto do ponto de vista da operação, quanto econômico e financeiro, especialmente para os geradores hidrelétricos que são deslocados. Então, um comentário sobre isso, com, digamos, um agravante aí de uma análise com relação à realidade próxima que nós temos aqui, onde vão entrar essas novas usinas na região amazônica, que tem uma distância enorme entre o nível de geração no pico e geração no período de seca. Né? Enfim, como é que isso, que nível de complicação adicional isso vai trazer para a operação do sistema? Enfim, as duas coisas. Leilão de reserva, eventualmente de capacidade, mas que não tem sido de energia, e a introdução dessas novas usinas, que desafios adicionais e como o parque termoelétrico deveria se inserir de maneira ótima nessa equação. Hermes, por favor. Olha, eu já coloquei sobre a diferença entre o conceito e a prática com relação à energia de reserva. Eu ainda sou partidário da energia de reserva previsível, porque ela foi concebida, e está lá na lei, para isso, com a experiência que a gente viveu em 2001, onde foram contratadas aquelas térmicas emergenciais a óleo, para você recuperar rapidamente, sair o mais rápido da crise. Não é? Eu acho que esse conceito ainda prevalece, porque eu acho que não é só você colocar o fato de ter uma sobra estrutural. Nós da operação, estamos muito preocupados com a qualidade da sobra, qualidade dessa matriz, que deve ser diversificada. Às vezes eu falo de eólica, e o professor, eu não sou contra. Eu não sou contra a eólica, pelo contrário, eu sou a favor de eólica. Agora, não pode ser só eólica, não é? Porque, com a característica das hidrelétricas a fio d'água, ela pode não ser a solução. Eu não apostaria todas as fichas em que ela seja a solução, quando eu olho o viés segurança, que é o que a gente cuida. Então, acho que tem que mixar um pouco melhor essa matriz futura com termoelétrica. E você perguntou uma outra coisa, qual foi? A questão... Não sei se respondi as duas, acho que não. Sim, a variabilidade das elétricas. Está dentro, está inserido nesse contexto, porque eu preciso de energia previsível, principalmente nesse período. Olha, é uma coisa que acontece todos os anos. O regime hidrológico de Tucuruí não é muito diferente, com a diferença de alguns meses. Mário Dayer está ali, nosso gerente executivo aí nessa área de planejamento energético, que eu chamo de médio prazo no operador. Tucuruí, todos os 84 anos da história, ele verteu. O que varia é quando verte, se é mais seco, se é mais tarde, se é mais cedo e tal, mas verte. E agora vimos o comportamento do Madeira, já sabemos como é. É similar. Então, você vai ter sobra no primeiro semestre dessas usinas todas, Madeira, Belo Monte, todas elas. E no segundo, ao invés de gerar 11.000, vai gerar 1.000. Então, eu tenho que pensar no segundo. No primeiro, eu tenho que pensar em transmissão para escoar, que também não tem. Vai ter, mas não tem. Esse ano, se tivesse, a gente transportaria muito mais do norte e do nordeste para cá. Teve momentos que o Tucuruí estava com excedente muito grande e os outros toda Tucuruí não pôde usar as térmicas do nordeste para mandar para cá. Bom, então vai ter expansão da transmissão em 18, que é o sistema de antecipação de Belo Monte, mas a gente precisaria mais cedo, se fosse possível, para aproveitar
todo megawatt disponível em todos os momentos. Não é? Isso é o processo de otimização. Agora, depois, nesse primeiro semestre, que a minha preocupação é a transmissão para a escola, o excedente, que todo ano tem, para o segundo semestre, que é o período seco, a minha preocupação é substituir os 11.000 de Belo Monte, vai gerar 1.000, os 6.500 do Madeira vão se gerar somente 3.000, metade, até a metade. Quer dizer, eu tenho que ter energia do lado de cá para substituir essas energias. E aí, por elas serem intermitentes e sazonais, não pode ser só com energia intermitente, tem que dosar esse montante. Quando você olha o viés de segurança. Só aí, aproveitando, Cláudio, desculpa, existe uma participação ideal de termoeletricidade para, se for fazer uma relação de megawatt eólico, solar, para megawatt térmico, o que corresponderia? 40%? A gente já lia algumas coisas de 40%, 1 para 1. Tem esse número? Olha, você pode obter o número vai ser, na minha visão, você dá para fazer uma pergunta de uma coisa que eu já pensei com a turma lá, não tem uma coisa assim definida, única, que depende do critério de segurança que você queira. Está perfeito? Eu, quando olho essas coisas, eu gosto muito de olhar as duas metodologias, a probabilística e, principalmente, a determinística. Porque a gente olha 2.000 cenários, mas eu trabalho com um no curto prazo. É esse que está aí. Você vai dimensionar, quer dizer, é razoável você dimensionar o seu planejamento para a pior ideologia do histórico? Não. Por isso que você faz, você tem um critério de risco, 95% de garantia, 5% de risco. Quer dizer, depende do critério de segurança que você deseja. Aí você vai ter um perfil, uma proporcionalidade diferenciada. Agora, se você quiser o seguinte, olha, você perguntar para mim, qual é a térmica que você precisa para atender a pior ideologia do histórico no período úmido? Isso gera um valor. Está perfeito? Entendi. Ah, não, eu vou atender só as 8 piores, eu não vou atender. Eu vou atender da 9ª para frente. Olhando o histórico, por exemplo. Ou pegando 2.000 cenários. Não vou atender tudo. Vou selecionar um feixe de ideologia, de afluências. Então, depende do critério de segurança. Não tem um valor só. Cacá, eu sei que o professor quer opinar, Cacá pediu. Só para dar uma ideia que eu acho que seria possível, na questão da energia de reserva. Eu acho, e eu tenho certeza que o meu grupo apoiaria essa ideia, que nós podíamos fazer uma térmica a gás de reserva, em que os geradores a gás bancariam esse investimento, fazer uma licitação para ver quem é que faz uma térmica de 1.000 megawatts a gás para ficar de reserva. E todos os geradores a gás natural, ou existentes hoje, pagariam o investimento por essa térmica, como teria que pagar por um seguro. E todos eles usariam essa térmica, na hora que for preciso, com critérios. O critério de participação seria bem pensado e o critério de uso também seria bem pensado. Isso não precisava ir para o consumidor. Essa térmica de reserva podia ficar disponível para os geradores de GNL, de gás natural, térmico gás natural, que funcionaria como seguro. Hoje eu contrato um seguro, mas ele não me dá os quilowatts. Eu contraria uma térmica de reserva que me dá os quilowatts. É muito mais vantajoso eu pagar essa térmica do que pagar o seguro. Só para dar uma ideia de que isso poderia... Está provocando... Essa experiência existe em algum outro país? Tem algum modelo? Não. Eu estou sugerindo até mudança de modelo, até para dar ideia. De repente, o pessoal da ETF... que eu nunca ouvi essa ideia até hoje. Estou querendo saber fica preocupado com a modicidade tarifária. Isso não precisa passar pela modicidade tarifária. Isso pode estar fora, ao largo da modicidade tarifária. Eu tenho certeza que os geradores hoje térmicos topariam um empreendimento desse tipo. Porque, funciona como seguro para mim, com quilowatt na minha porta. Bem breve, e não com ressarcimento de lucros não gerados, entendeu? Bem breve um comentário do Hermes. Isso faz algum sentido ou não tem sentido nenhum? Não, eu acredito que... Eu acho que tudo isso passa por uma questão de você ter uma regulação adequada. Eu acho que fazer um hedge de energia para a térmica, ao invés de ser financeiro, como tem o hedge do MRE das hidroelétricas, já que não tem o MRE térmico, algo que desse mais resultado em termos de energia térmica, e se isso fosse um elemento de motivação para você aumentar a implantação e mitigar risco, eu acho que deve ser pensado, não deve se descartar nada. Porque a regulação entra e adequa. Edmilson, por favor. Eu ia entrar num outro tema anterior, mas
dou uma pitadinha nesse. Nesse que o Cacá está propondo, ele está falando com outros nomes, mas ele está propondo que existam estoques remunerados. Estoque é outro negócio. E não precisamos estocar elétrons. Aliás, estocar elétrons deve ser o mais caro possível. Eu posso estocar água, por exemplo. O problema dos reservatórios hoje serem construídos sem reservatórios armazenadores é porque nós jogamos o investidor privado na mão do leão sozinho. Esquecem que aquilo, o estoque, o a mais de investimento, isso é um bem público. Isso tem que ser remunerado por outros caminhos, porque os leilões que compram energia e potência não remuneram o estoque. Isso vale com a água, isso vale com o estoque de gás. Nós não temos nenhum estoque de gás. Hoje o gasoduto da Bolívia, se ligar as térmicas, não aguenta 24 horas. No passado, o gasoduto da Bolívia, 4 bilhões de dólares, era o pulmão da indústria do gás, agora não é mais. Isso vale para qualquer estoque. Eu posso encher o centro-oeste de baterias. Põe baterias ali, né? Então, aí é estoque. Justamente, nós estamos falando de estocagem, e aí, acho, Cacá, que a sua solução não vai dar certo. E conto um exemplo bacana. E não é gás, é petróleo, que deveria ser mais fácil. O Equador foi pressionado pelas Nações Unidas, porque tinha que parar lá a produção de um campo que estava contaminando muito a floresta. Tal. O Equador falou, então é o seguinte, eu paro o campo, mas as Nações Unidas me compram os royalties aqui, me pagam os royalties para eu manter o campo parado. Alguém apareceu? Claro que não. Então, não vai dar certo fazer uma térmica a gás. Faça a óleo. A óleo dá para pensar isso. A óleo dá para pensar isso. Agora, eu volto no tema anterior, que eu acho que era o mais interessante, que é o tema... E, olha, vamos pegar o caso de Tucuruí, para depois pensarmos o futuro, que eu acho que é importante. Tucuruí, nós fizemos o quê? Manaus, vamos partir de Manaus. Manaus, sistema isolado, muito grande, 2,5 milhões de habitantes, operando na base térmica, térmicas de baixa qualidade, o campo de Urucu ali parado, há 30 anos, reinjetando gás, etc. Lá, depois de muitas brigas, 30 anos de briga, você viabilizou o gasoduto, a modernização das térmicas, para operar na base, com gás, melhoraria muito a qualidade de suprimento elétrico para Manaus. Aí o planejador vem e me conecta Manaus ao sistema interligado. Mas isso é ridículo. Você matou o gasoduto mais caro da humanidade, o gasoduto que ocorre em Manaus é o gasoduto mais caro da humanidade. Você matou o gasoduto, matou de novo o campo de Urucu, e eu pergunto se melhorou a qualidade do sistema interligado. Então, agora, voltamos aos modelos amazônicos, os modelos de Belo Monte. Não tem o menor sentido pensar que a indústria de gás tem condições, dentro da sua lógica, num país emergente, de indústria de gás emergente, complementar Belo Monte, complementar essa loucura da Amazônia. Não tem o menor sentido pensar que a indústria que o pré-sal de um lado pode complementar a Amazônia do outro. Isso é fantasia. Que bela provocação. Chip, por favor. Eu não concordo de forma alguma. Eu acho que o planejador ele não é tão responsável quando se coloca. Ele tem uma atividade, uma atribuição de planejar o sistema buscando o menor custo global. Eu não vou entrar no mérito se esse menor custo global, às vezes, aparentemente pode não ser, porque por não considerar ou não incorporar transmissão e tal, mas do ponto de vista de geração, ele busca. Eu acho, professor, que o caminho não é deixar o sistema isolado a vida inteira, porque aí não tem só custo, tem confiabilidade, segurança, falha de um lado, entra o outro. Eu acho que essa coisa toda só tem ganho, porque o que se coloca é o tratamento diferenciado, porque, em termos de tarifa, você tem que procurar não igualar, não é? Até não defendo a igualdade tarifária. Eu acho que tem que ser em função dos investimentos, da confiabilidade, porque tem áreas que têm um suprimento muito mais seguro do que outras. Isso devia ser diferenciado. Não é, enfim, mas deixar o sistema isolado apenas por questões de custo, eu discordo totalmente. Eu acho que tem um segmento, um fator segurança, que uns chamam de confiabilidade, que tem que ser levado em conta, porque a interrupção custa muito.
E esse sistema isolado, com essas térmicas, a óleo e tal, toda hora tem problema. Não é essa beleza, não. Pelo contrário, por isso é que está interligando. Para dar Manaus é uma segurança, uma confiabilidade próxima dos outros, nem é igual. Vai custar um pouco de tempo para ser igual em função das obras que têm que ser implementadas. Só um comentário adicional. Obviamente existe a discussão, né? E a ferramenta boa para lidar com essa discussão teria sido se nós estivéssemos, partindo do planejamento, análise de custo-benefício de alternativas sobre a qual, enfim, a sociedade pudesse se debruçar, até para fazer escolhas no sentido bem mais amplo. Até que ponto vamos expandir o nosso sistema interligado ou buscar outras alternativas, né? E, enfim, isso é uma queixa que nós temos já há bastante tempo, que a gente não tem visto essas análises, né? Enfim, e as coisas vão sendo feitas. E aí, obviamente, eu entendo que, sob a ótica do operador, e que, enfim, ele padece da necessidade permanente de privilegiar a segurança, o seu argumento é muito forte. Mas eu acho que o que diz o professor faz sentido, porque faz falta essa análise. Olha só, eu estou defendendo com o planejamento, eu digo isso que é uma briga histórica. Nas interligações interregionais, o critério de confiabilidade e segurança, N-2, ou seja, suportar a contingência dupla. Porque eu tenho certeza que qualquer análise técnico-econômica paga você suportar algo daí. Os blackouts que acontecem são contingências duplas, ou mais que duplas, nas interligações interregionais. E hoje não se aceita mais, a sociedade não aceita mais a atuação do esquema regional de alívio de carga. Quando acontece, é um desastre. E a gente não pode se orgulhar, porque ele evitou o efeito dominó, né? Ele acontece, automático, atua adequadamente, a gente não pode nem comemorar, porque é um estrago. Então, você tem que pensar nessas coisas, não isolar, enfim, dar mais segurança e olhando a análise técnico-econômica, custo de interrupção. Porque a sociedade não aceita mais, cada vez menos aceita isso, esse tipo de coisa. Claro. Qual é a carga do sistema isolado? Microfone. Qual é a carga do sistema isolado hoje? Manaus hoje, olha, eu tenho Manaus que eu estou mais em cima, Manaus hoje dá 1.500, Mário, por aí, né, ordem de grandeza. Mapá dá uns 300, 400, por aí? Não chega a 2.000 hoje. Todos os sistemas isolados? Pô, você tem uma transmissão com 1.000? Pois é. Falta 1.000, pô. 1.000 é o gás. Eu acho que o gás não consegue gerar 1.000. Eu acho que não vai ser agora, mas daqui a pouco não suporta uma térmica de 1.000 megawatts de gás. Não, a térmica prevista é 560 megawatts. 560. Então, você precisa dos dois. Precisa da interligação e precisa das térmicas do gás de Irucu. As duas coisas, para atender a carga. Ficando no tema da termoeletricidade, mas pegando um viés da questão ambiental, eu tenho perguntas aqui que eu vou endereçar principalmente para o Hélio e para o Ricardo Baitella. A questão da compensação ambiental de termoelétricas, né? Qual o futuro, Hélio, primeiro você, que você vê para compensações? Só relembrando o que já foi dito no primeiro painel, que até o Alexandre chamou a atenção para esse, digamos, futebol de políticas estaduais, cada uma com uma proposta diferente. Isso. E aí é bom pontuar aí com vistas ao que quis o legislador, né? Desde a Constituição de 88 e depois no que foi legiferado. Porque uma das premissas básicas, qual seja o Pacto Federativo, que garantiu toda a autonomia dos estados, das entidades federadas. E, por outro lado, há de se ver que no artigo 225 da nossa Constituição, ao contrário do que ocorre com outras competências do poder público, nós temos aí uma definição de que a questão ambiental, e literalmente se diz, o meio ambiente é responsabilidade de todos, cabendo ao poder público e à coletividade a preservação e conservação para as presentes e futuras gerações. Veja bem, não existe isso com relação à saúde, à segurança, à educação. É meio ambiente que é realmente uma responsabilidade de todos, assim estabelecido constitucionalmente. Como isso pode ser entendido? Que esses todos, incluindo aí a coletividade, possa formular políticas adequadas que sejam não só manifestadas através de normas federais, mas também que venham a construir nos estados federados aqueles princípios que regem o licenciamento especificamente, como é o caso da pergunta.
Então, a ABEMA tem se debruçado sobre esse tema numa provocação aos setores. Tem se juntado, parcerizado com os setores e provocado a produção de documentos que são propostas, que são acolhidas. A exemplo do que já fizemos com a CNI, com relação às indústrias, ao que está sendo construído com o setor imobiliário, porque com o conhecimento técnico, com a profundidade, a consciência que cada setor já tem de sua atividade, trazendo a proposta, nos nivela a nível de formulação das políticas públicas, não somente na influência desse estabelecimento no nível nacional, mas e também, sobretudo, junto aos estados associados, para que possamos nivelar de uma forma padronizada essas intervenções, principalmente no licenciamento, que é o caso das compensações. As compensações, elas obedecem a legislações estaduais. E essas legislações estaduais são díspares no sentido de se estabelecer diferentes percentuais ou exigências para que seja feita o reconhecimento e o licenciamento daquele empreendimento. Ótimo. Eu queria dirigir ao Ricardo com essa mesma pergunta, mas acrescentando uma outra que eu recebi aqui de Rosalvo Coelho. Ele pede para você fazer uma comparação, na sua visão, dos efeitos com relação ao meio ambiente de usina hidrelétrica versus uma termoelétrica. Então, um pouco endereçar essa questão aqui das compensações, mas, aproveitando a deixa, tentar responder o que nos for perguntado. Na questão das compensações, eu entendo que a gente está falando de uma maneira mais geral e não apenas direcionamento de recursos para renováveis, de térmicas, que foi a discussão do primeiro bloco, é isso? Muito no sentido do que falou o Cacá. Quer dizer, quando você impõe num determinado estado que para construir, por exemplo, uma usina a gás ou uma usina a carvão, etc., você tem que fazer um investimento adicional na produção de outra fonte, ou qualquer outro tipo de compensação, você está introduzindo um custo naquele projeto, né? Enfim, tem prós e contras. Eu queria, enfim, eu acho, um pouco sobre a ótica do Greenpeace, como é que claro, você vê essas coisas. Eu acho que a gente está sempre tentando caminhar no sentido de fazer a comparação entre todas as fontes energéticas. Nesse sentido, foi muito ilustrativo essa apresentação preliminar de alguns dos vários critérios que a gente tem comparando térmicas. A gente tenta fazer esse exercício até para mais fontes, até de uma forma um pouco mais lúdica. Na semana passada, a gente lançou um super trunfo, não sei qual geração chegou a jogar esse tipo de baralho, mas colocando alguns impactos, emissões, potencial, uso de água e etc. Então, a gente tenta fazer esse trabalho até com outras fatias da população, no sentido de informar um pouco mais, né? Sobre a compensação, eu acho que a gente teria outros caminhos de andar nesse sentido, ter uma peneira que não recaísse sobre os estados, pensar em mais critérios relacionados aos leilões, ao invés de tentar onerar de uma forma que acaba não funcionando. Acho que a gente vê hoje, pelo menos quando a gente está lidando com o modelo hidrotérmico, hidro e algumas térmicas, na verdade, a gente está discutindo exaustivamente a questão do custo e a gente fala de modicidade tarifária, encara R$200 por megawatt-hora como um custo proibitivo, muito caro no leilão, quando, na verdade, o PLD está algumas vezes maior que isso. Então, eu acho que, na minha percepção, não é o caminho fazer esse tipo de oneração. Você consegue ter outras formas. Se o intuito é favorecer novas renováveis ou renováveis mais modernas, tem outras formas que a gente está tentando puxar. Eólicas já conseguiram com uma série de incentivos. A gente pede que para solar seja atendido mesmo. O BNDES está lançando condições específicas de financiamento, regras que permitam flexibilizar aí o índice de nacionalização também, que é o objeto do que está sendo pedido e foi divulgado agora essa semana. Então, eu acho que tem outros caminhos de você conseguir garantir que a matriz seja mais limpa. É claro que, no fim das contas, todos esses empreendimentos vão ter que entrar numa série de critérios que não necessariamente estão sendo respeitados. Então, o objeto da discussão hoje é térmica, mas a gente tem uma série de queixas de eólicas também, que têm apresentado grandes impactos ambientais. Então, nesse sentido, eu acho que a gente tem que ter cuidados maiores aí na construção desses empreendimentos, né? Eu acho que um controle um pouco maior
para garantir que isso não aconteça, né? A gente pensa muito no custo e, às vezes, nas emissões, mas acaba passando reto por outros fatores. Agora, a segunda pergunta foi solicitado uma comparação de impactos ambientais de fonte. Foi uma pergunta bem direta. Assim, se você, no Greenpeace, tem uma preferência ou uma condenação geração hidrelétrica ou vis-à-vis geração termoelétrica? Eu acho que quando a gente fala de renováveis, a gente não pode colocar tudo dentro da mesma classificação. Você tem exemplos positivos e negativos para eólica, para etanol, para hidrelétrica também, para todas as fontes, inclusive solar, quando você fala de resíduos na produção dos painéis. Eu acho que é mais fácil separar pelas térmicas. Se a gente fosse fazer um ranking nosso de térmicas, a gente colocaria, sem dúvida, biomassa, gás natural, óleo, carvão e nuclear, nessa sequência, considerando a parte ambiental, considerando os outros critérios que a gente tem aí, custo também e despachabilidade. Acho que essa seria a ordem. A hidrelétrica ela oscilaria muito entre o melhor e o pior exemplo, porque cada projeto é um projeto totalmente particular, com PCHs pior ainda. Então, acho que você tem uma série de estudos, Pinguel e muitos outros cientistas que colocam aí a variação de impactos de empreendimentos na Amazônia, em outras áreas, em relação a emissões, em relação a custo, em relação a benefícios gerais. Então, é meio difícil de responder, eu espero ter tentado responder aí nesse... Cláudio, posso só pegar uma provocação, já que o Ricardo falou em nuclear, eu estou entendendo que ele admite a possibilidade de ter nuclear, né? Desculpa, Ricardo, só uma provocação, mas é uma pergunta para você. No estudo da Agência Internacional de Energia, Perspectivas das Tecnologias para a Energia 2014, eles fazem uma análise do que seria o mundo em 2050 em termos de energia e tem uma previsão de 20% de nuclear nesse estudo. E nesse mesmo estudo tem 65% de renováveis, ou seja, eles admitem uma ampla uso de fontes renováveis e ainda 20% nuclear. Dá para abrir mão dessa quantidade de energia, mesmo no Brasil? IEA, o estudo? É um estudo da Agência Internacional de Energia. O nome do estudo é Perspectivas das Tecnologias para a Energia 2014. Bom, a gente descarta nuclear completamente nos nossos cenários. Eu estou com algumas cópias aqui, principalmente para os participantes da mesa. A gente considera que nuclear estoura em praticamente todos os quesitos. Eu precisaria de um tempo maior para dar o nosso testemunho, a nossa opinião sobre nuclear, mas você não ajuda na despachabilidade, você tem o problema do passivo ambiental dos rejeitos que não está absolutamente resolvido, você tem um índice de acidentes médios ou graves que supera qualquer estatística, e você tem um custo que recai inevitavelmente sobre a população, haja visto o que aconteceu em Fukushima. Então, você não consegue ter uma cobertura, um seguro que vai impedir que um custo de um acidente em uma única usina, um único complexo, recaia sobre toda a sociedade. Então, a pergunta que eu deixo no caso de nuclear, vale a pena você gastar 300 bilhões de dólares, que é o custo, a grosso modo, da matriz elétrica brasileira inteira, em uma única usina? Então, por isso, essa é a nossa opinião. Só lembrei de que esse quadro sinótico aqui é uma maneira simplificada de ver o seguinte: quanto mais pretinha a bola, mais completa, preta, é bom sinal. Quanto mais vazia o círculo ali, é mau sinal. Então, por exemplo, segurança e suprimento, termoelétrica, gás natural, está lá a bola cheinha, isso é bom. Isso é a maneira de interpretar, só para ter um olhar geral sobre esse sinal que está tudo aí. Cacá, quer falar? Quero. Aí vou permitir discordar totalmente, até porque... eu sei. Hermes, eu estou controlando aqui. Nós temos 5 minutos de Hermes Chip. Se você quiser, eu lhe dou os 5 minutos. É melhor assim. Vai lá, Hermes. Não, porque eu tenho compromisso com o Hermes de que com 5 minutos, meio dia em ponto, ele sai. Então, se você quiser falar nos 5 minutos, pode ser? Quer falar? Eu acho que tá bom. Não, eu quero... Então, Cacá, fale em 1 minuto e o Hermes fala. Vai lá. Vai lá, é melhor. Você pode falar. 1 minuto, hein? Olha aqui. Não dá para ir contra a realidade. A última usina da Amazônia que vem por aí é São Luís Tapajós, 8.000 megawatts. Depois dela é tudo abaixo de 2.500, 1.000.
fio d'água, e não sei se nós vamos fazer, até por um movimento mundial de preservação da Amazônia. Então, não dá para fazer mais hidrelétrica. Vamos ter cada vez mais problemas ambientais, de custos e de recursos. Gás é uma interrogação. Importação de GNL, nós já vimos aqui que é complicado. Estão me dizendo que tem problemas de gás sério no pré-sal. Trazer a 300 quilômetros para cá, o companheiro falou para nós, é complicado. O carvão nacional é um carvão ruim. Carvão importado, tá bem, a Colômbia quer aquilo lado, mas é importado, bate na balança de pagamentos. Então, a gente vai ter que pensar em alguma coisa. Eu não tenho dúvida nenhuma que nós começamos a pensar, temos que começar a pensar na questão nuclear. Perfeito. Não para agora, mas daqui a 30, 40 anos, mas tem que começar a pensar desde já. Nós vamos voltar ao tema, só dar os 3 minutos finais para o M-Chip, depois nós vamos voltar ao tema, só dar os 3 minutos finais para o M-Chip, por favor. Não, eu estou com uma velocidade maior que a do Cacá. Eu acho que o nuclear precisa pensar já, porque ela só se concretiza daqui a 10 anos. Quando você olha 10 anos para frente, e com a experiência que a gente tem, claro, tem o problema do custo fixo e tal, mas é uma usina aqui de operação de base, com uma disponibilidade. Eu acho que Fukushima virou um trauma internacional, mas depende muito da característica, porque foi o tsunami. As usinas de Angra, por exemplo, de Angra, tsunami, Angra, pode se mudar completamente. Essa mudança climática foi muito drástica. Não é? Pode ser, esse pode, mas é mais fácil de cuidar do que o tsunami, né? E projetos também, é questão de segurança. Mas eu queria colocar, não era isso não, antes de eu ir embora, eu queria entender uma colocação que você fez, que se eu entendi, eu não vejo da mesma maneira, foi com relação à biomassa. Você colocou uma dificuldade de transmissão. Eu acho que é o contrário, tem uma facilidade de transmissão enorme aonde tem o potencial, que é o sistema de subtransmissão de São Paulo e Minas. São duas das malhas de subtransmissão mais robustas do sistema interligado. Então, biomassa não tem problema de transmissão onde tem potencial. Você pode ter algum problema em Mato Grosso, Goiás, mas São Paulo e Minas você não tem. E a outra questão também que eu não entendi completamente da sua colocação foi que você falou que a transmissão já deveria ser inserida no preço da geração. Para mim, já é. O custo vai até o centro de carga, tá certo? O centro, sim, não o centro físico. Esse que você fala que está faltando. Está faltando a outra ponta. Da conexão, quer dizer, isso. O que eu esperava. Você só tem até conexão, né? O restante não está computado. O que eu acho que é crítico com relação a esse tema que nós estamos discutindo é que não tem nenhum incentivo, ou seja, nenhum atributo associado à flexibilidade de localização da térmica. Isso sim que eu acho que é ponto importante, porque isso tem que ser diferenciado, porque a hidrelétrica é onde está lá, fonte natural, a biomassa é onde está. A eólica é onde tem vento, a térmica é a única que funciona apenas do gasoduto, que já está mais ou menos a nível nacional, que pode se colocar mais próximo ao centro de carga, tem essa flexibilidade maior. E esse tributo, como evita investimento em transmissão, deveria ser considerado com grande ênfase. Ok? O Hermes vai sair e eu queria sair. Eu só queria deixar para ele uma última provocação para ele levar para casa. Em 15 segundos. 15 segundos. Né? Eu não discordo de tudo que ele fala, quando ele fala pela ótica de quem opera o sistema. É claro que quem opera o sistema tem que buscar a máxima segurança pelo menor custo. Qualquer sistema. O problema é qual o sistema. E ele vai ter que buscar esse critério de maior segurança por menor custo, qualquer que seja o sistema. E é disso que nós estamos falando. E não é o operador que define o sistema ideal. O sistema ideal é a política energética. E política energética não é só um problema da melhor operação elétrica. Há uma série de valores, há uma série de questões políticas que afetam a política energética. E eu acho que é disso que nós estamos falando. Ok. Hermes, palavra final é sua. Eu até concordo. Concordo com ele. Por isso que eu estou pedindo, com bastante ênfase, há muito tempo, mais térmica, para não passar o sufoco que eu estou passando. Certo. O debate vai continuar, nós vamos aprofundar a questão das fontes. Nós agradecer ao Hermes por... Usamos até o último segundo dele aqui. Olha aqui, ó. Compromisso cumprido. Bom, vamos continuar, então. Eu acho que esse tema é quente, mas Alexandre está me alertando, talvez a gente podia ter esse tema como pano de fundo e falar um pouquinho sobre cada uma das fontes, né? Está aqui o elenco delas.
biomassa, gás natural, etc. Já se falou, biomassa, teve essa reflexão do Hermes em relação à transmissão, acho que o Alexandre podia dar uma explicação. É claro que você tem uma grande concentração, principalmente quando a gente pensa em bagaço de cana, ali na região, acho que ao qual o Hermes estava se referindo, mas quando você pensa em outras regiões, aí você teria o problema que o Alexandre tinha apontado. Mas, enfim, vamos falar um pouquinho sobre cada uma das fontes. Gostaria de saber preferências ou condenações, começando pela biomassa, Edmilson, por favor. Biomassa. Vamos passar uma por uma, porque depois... Não, vamos passar uma por uma, vamos tentar ser breve, nós temos ainda... Tá bom, vamos ficar pela... Nós temos 40 minutos ainda de conversa. Tá bom. Aqui. Biomassa, eu acho que o Hermes colocou do ponto de vista elétrico perfeito, quer dizer, antes você tinha as hidráulicas do Rio Paraná, lá, da CESP, que chegavam até São Paulo, essa energia não chega mais até São Paulo, porque o interior de São Paulo está comendo ela antes, então você tem uma otimização de rede possível de colocar térmicas no meio do caminho e alimentar São Paulo com elas. O bagaço está lá, é uma opção muito interessante. Agora, não desconsideremos os obstáculos que também estão lá há muitos anos. Os preços também não remuneram o usineiro. As usinas, como elas operam hoje, são hiper ineficientes. Para serem eficientes e fazerem sentido, haja investimento, e investimento precisa de preços. E existe realmente algo que me incomoda, que foi colocado como conflito alimento, mas eu não diria que é bem a questão alimento, energia, mas está dentro disso. Puxa vida, o que me incomoda um pouco, a melhor terra do mundo, a terra roxa do interior de São Paulo, é a melhor terra do mundo e nós estamos usando ela para plantar cana. Meu Deus do céu, não é possível. A França, naquele sul da França, cheio de pedra, que não tem porcaria nenhuma, a pior terra do mundo, produz biodiesel para essência de perfume. Ou não, essências de perfumes não é um biodiesel. Então, como é que nós vamos valorizar a nossa terra? A melhor terra do mundo, acho que nós estamos dando um valor bem inútil para ela. Eu queria fazer uma pequena observação. A melhor terra do mundo, que me consta, é a da Ucrânia, que tem 1,5 metro de úmido. Se você botar uma bengala, nasce uma árvore. Se você botar a bengala em São Paulo, não nasce uma árvore. E segunda melhor terra do mundo é na Argentina, que tem 0,5 metro de úmido. São Paulo tem apenas 30 centímetros, então não é a melhor terra. Ah, uma boa terra roxa, planta qualquer coisa. É a terceira, Cacá, é a terceira. Cacá, algum comentário sobre biomassa? Olha, atenção, detalhe, como a gente tem, certamente, a partir de vocês, mais conteúdo do que tempo, se não quiserem falar sobre determinado tempo, pode passar a palavra. Hélio, biomassa. Aí, nós vamos voltar sobre as outras fontes, inclusive nuclear, que eu acho que cabe muita discussão. Só queria provocar o Hélio com relação, porque além da geração de energia, no caso da biomassa, tem o desafio todo do plantio dessa biomassa para um uso energético. Então, se for cana-de-açúcar, tem todo o desafio de uma área relativamente grande para ser licenciada para a produção dessa biomassa, ou floresta energética, enfim. Praticamente todas as biomassas, o bagaço tem um resíduo, basicamente se usa o resíduo, mas em outros casos faz o plantio para uso exclusivamente energético aí para gerar eletricidade. Então, como que os órgãos ambientais veem esse desafio também de licenciar zoneamento ecológico, econômico, enfim? Perfeito. Eu acho até pertinente a gente fazer aqui, trazer um case que vem sendo referenciado, embora não seja para a geração direta, mas sendo utilizado para a calcinação. Há uma região no Nordeste, a Chapada do Araripe, onde se concentra a maior produção do gesso no Brasil. Ali se produz 98% do gesso utilizado no Brasil. E a fonte, a matriz energética dessa calcinação da gipsita para se fazer a pulverização que transforma em gesso, já veio sendo tentada de acordo com as variações econômicas no fuel oil, com utilização de gás, de alguns modelos, mas que permanece o original com a utilização da biomassa. Então, o que ocorre? Isso aí saindo uma discussão acadêmica para uma mais pragmática com relação à utilização da biomassa, que ela tecnicamente é comprovadamente eficaz, desde que, havendo um manejo florestal adequado, se faria a utilização da floresta da caatinga
para que se pudesse suprir. No entanto, dentro da utilização desses talhões de exploração da biomassa, da poda da floresta de Caatinga, se esbarra num problema prático básico, que é a questão fundiária. Então, muitas vezes, o planejador chega a uma base de uma projeção de alguns anos, vê a viabilidade daquela utilização, mas esbarra em problemas práticos que não foram considerados, que não foram levados em consideração como uma variante para aquilo ali. Resultado, inviabilizou e inviabiliza, porque para efeito de produção haveria toda uma cadeia de financiamento, toda uma cadeia de entregas que dependeriam de uma regularidade fundiária. Essa não existe dentro da cultura da região, a região extensa, abrange Paraíba, Rio Grande do Norte, Paraíba, Ceará e Pernambuco, mas que, dada a ancestralidade da questão, desde Sesmarias do reino até hoje, não se fez uma regularização fundiária que permita a inserção dessa atividade econômica dentro dos processos de financiamento, refinanciamento e custos. Então, vejo também aqui que nos faltaria a utilização de florestas, porque a gente teve ali uma diversidade de fontes, bagaço de cana, está ali a madeira do eucalipto, inclusive, com a casca do arroz, licor negro e biogás, mas também de florestas nativas, desde que devidamente manejadas e levando em consideração as necessárias interveniências do poder público, talvez, mas, sobretudo, da organização privada para se fazer essa regularização fundiária que permita a utilização. Ótimo. Ainda com relação à biomassa, eu vou me dirigir agora ao Ricardo, até acrescentando reflexões que nos trouxe aqui o Péricles Filho, que ele perguntou sobre biomassa, biogás, e falou também em resíduos sólidos, coisa que a gente não falou aqui. Então, por favor, Ricardo, falando de biomassa, mas alguma menção também sobre a visão do Greenpeace em relação a resíduos sólidos? Bom, de biomassa a gente não entende como a gente não está conseguindo aproveitar o potencial que seria extremamente útil no período seco. É claro que as usinas não são todas competitivas, você tem toda a diferenciação, acho que toda a problemática que a gente falava anos atrás continua, de brownfield, greenfield, troca de caldeira e etc. E eu acho que a gente tinha que olhar com um pouco mais de atenção e abrir um pouco mais de espaço para a biomassa, especialmente num cenário em que a gente deve estar contratando aí 5.000 megawatts por ano, para mais, né? Eu acho que a gente acabou não entrando nesse detalhe, mas a matriz que a gente projeta e outras que estão sendo produzidas de cenários aí, tanto pela EPE no final do ano, e até Pinguelli também está fazendo seu exercício, elas vão provavelmente superar os 400 gigawatts, então a gente vai ter que tirar energia de uma série de fontes e a gente não está aproveitando o potencial da biomassa. É claro que a gente tem questões que têm que ser tratadas, né? A gente parece que vive em países diferentes quando a gente olha a produção de etanol mecanizada e, por outro lado, trabalho escravo e queimadas ainda. Então, isso precisaria ser, sem dúvida nenhuma, homogeneizado. Mas, como vocês colocaram, tem outros potenciais que a gente também não está olhando, como o biogás, né? Eu acho que é uma energia totalmente democrática. Claro, se a gente tiver a logística, a gente teria como ter uma alta produção, mas também não está sendo colocada pela questão da competitividade, né? No campo dos resíduos, acho que a gente teria que olhar com mais atenção quais são os processos envolvidos, quais são as emissões. Então, isso demanda um pouco mais de cuidado. A gente sabe que o potencial é gigantesco, mas tem que ser dada uma atenção especial aí para os processos de tratamento. Isso o Alexandre também quer fazer uma Hélio, depois eu queria só provocar um pouquinho mais o... Muito bem colocado pelo Ricardo aqui, e não tendo sido considerada a questão do resíduo, né? Então, a propósito que o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é a lei federal que inicia uma nova fase a partir de 4 de agosto, eliminando lixões no país para a utilização
de aterros sanitários, que são os lixões melhorados, na verdade. Aí é onde se vê a necessidade da mudança de cultura, do aproveitamento dessa matéria-prima, né, que viria a ser reutilizada em queimas. Já vem sendo adotadas aí várias técnicas avançadas que poderão efetivamente contribuir, mas mudando a forma da coleta, transporte e utilização do resíduo sólido. A pergunta para o Ricardo era, ao invés da competição com alimentos, como esse viés do Greenpeace, se preocupar com a conservação ambiental, se não existiria uma competição entre biomassa e biomassa energética com conservação ambiental. Vendo que você precisaria, não necessariamente, dá para trabalhar com produtividade, mas se a coisa começa a crescer, se isso não vai exercer uma pressão sobre a conservação ambiental. Unidades de conservação, enfim. Eu diria que, até pelo que a gente projetou, o problema maior não seria etanol e sim biodiesel, porque aí você tem um conflito, você tem uma grande possibilidade de culturas diferentes para a produção de biodiesel, desde sebo bovino até, enfim, girassol, algodão, mamona, etc., mas o problema seria focar só na soja. Esse seria um problema grave, ainda mais se a gente pensar o tamanho da demanda do setor de cargas dentro de transportes, né? Então, esse seria o problema maior que a gente ainda está lidando internamente, que não tem uma solução fácil, mas para etanol a gente considera que é factível. É claro que não é fácil também, mas é factível você conseguir conciliar. É claro que, de novo, como o professor Edmilson coloca, isso vai passar por uma série de decisões que o Brasil vai ter que tomar em relação ao uso da energia para transportes e para eletricidade, que vai acabar chegar num ponto, né? Se a gente vai eletrificar a frota ou não, se a gente vai favorecer o etanol ou não, ou se não vai fazer nenhum dos dois, que é o que acontece atualmente, né? Nós vamos passar para outra fonte, mas só para não deixar de mencionar, o que está acontecendo com a política brasileira de etanol tem trazido uma decepção muito grande do ponto de vista do potencial de geração de energia elétrica a partir do bagaço de cana, né? Quer dizer, a gente está debatendo aqui a geração de energia elétrica, e o que a gente ouve dos especialistas é uma queixa muito bem fundamentada sobre o desmantelo da política do etanol, enfim, jogando fora um avanço enorme que o Brasil teve, enfim, naquele setor, né, e, obviamente, está afetando aqui, né? Então, a gente pode discutir isso, mas tem uma discussão que antecede de muita coisa que tem que ser melhorado, tendo em vista o que está acontecendo, preço de combustível derivado de petróleo, vis-à-vis etanol, e essa herança que o outro está tendo por conta disso. Vamos passar para outra fonte, Alexandre? Gás natural. Gás natural a gente já falou bastante, mas eu quero só não deixar... Eu recebi aqui algumas perguntas do Mauro Alves da Silva, que é da EDP Bandeirantes. Eu vou sintetizá-las, me lembrando do que já foi dito, né? Quer dizer, eu acho que tem a macro queixa dele, que ele coloca aqui em termos de pergunta, não precisaria uma política pública para geração de termoelétricas a partir de gás natural, né? Quer dizer, entendo que ele chama atenção para isso. E pergunta, e essa é bem objetiva, talvez o Cacá possa responder, quanto tempo leva, no mundo real, né, para aprovar e construir uma termoelétrica a gás natural no Brasil? Vai. O gás apagou. Norte Fluminense nós fizemos em 30 meses, né? 30 meses. E nós, em Paracambi, que nós já fomos 3 vezes para o leilão, e outros fomos, não fomos porque não tínhamos gás, nosso fornecedor, a Siemens, os empreiteiros, em estudo conosco, dava para entrar no A-3 com 30 meses, ou seja, botava com 24 meses, né, Mário, em ciclo aberto, e fechava o ciclo com 30 meses. Então, isso é factível, uma térmica de 600 megawatts, 221. Ok, vamos então para carvão mineral.
É só falar. Você chega... A respeito da questão do gás natural ainda, apenas a origem, né? E a ameaça da exploração indevida através do fraturamento, do fracking. A ênfase... Desculpa, eu não entendi. A preocupação em relação... Com relação à utilização do gás natural, né? Com respeito à explotação do gás através de técnica de fracking, aí com grande ameaça ao ambiente. Tá, eu entendo a preocupação, mas, digamos, você com o olhar profissional da ABEME, isso significa que a ABEME e os órgãos estaduais, em princípio, vão se posicionar contra a exploração do fracking? Não em princípio se posicionar contra. Mas você vê que a provocação é deliberada aqui. Exato, mas que hajam garantias, né, e pesquisas embasadoras de que a utilização desta técnica evita o que já vem sendo constatado em outras áreas de exploração através do sistema de fracking, que é explosão de rochas subterrâneas com elementos químicos nocivos, causando danos de contaminação ao subsolo e, provavelmente, ao lençol freático. Resume-se a essa situação. Então, a origem do gás extraído do xisto através de extração por fracking seria realmente um perigo ainda não bem claro. E pelo princípio da prevenção que informa o direito ambiental, esposado pelo professor Paulo Afonso Lemos Machado, nós temos aí exemplos de hidroelétricas que deixaram de ser construídas no Vale da Califórnia pela existência de um pequeno molusco que não havia sido devidamente identificado. Então, por esse princípio, os próprios órgãos, e até mesmo também, não é, deliberadamente escolhendo por isso, até pela ameaça direta do controle externo do Ministério Público, que possa haver uma certa reserva e que se precise pensar mais nessa questão. Precisa ter mais base científica e técnica. Cacá, por favor. Tem um diferencial fundamental nessa questão do shale gas, que você chama, no Brasil em relação ao sucesso que teve nos Estados Unidos. Na minha opinião, nós dificilmente vamos ter condições de fazer desenvolver essa indústria. A diferença fundamental é o seguinte: nos Estados Unidos, o dono da terra é o proprietário da terra. É o fazendeiro que manda furar e o governo do Estado, federal, não mexe com ele. No Brasil, a terra é da União. Não passa nada. Sim, nesse aspecto da explotação, sim havendo o Departamento Nacional de Pesquisas Minerais e isso sendo regulado por legislação própria. No entanto, a licença ambiental que permite essa exploração, ela é estadual. Há em decorrência da Lei Complementar 140, cuja tipologia enquadra aí uma série de atividades a serem licenciadas pelos estados, houve iniciativa, e isso está em discussão pela Comissão Tripartite Nacional, que vai definir a tipologia licenciável pelo Estado e pela União, aonde, e cito o exemplo do Estado de Minas Gerais, que já com pedidos de exploração de xisto através do sistema, e arrogancia a competência para o licenciamento ambiental estadual, sem o que não poderia haver também, né? Sem o que não poderia haver a exploração. Enquanto nos Estados Unidos é livre o uso do solo, pertence ao proprietário. Microfone, Cacá, microfone. Não, estou só dizendo que esse aqui é um grande diferencial. Enquanto nos Estados Unidos o uso do solo é do proprietário do sítio, no Brasil é competência ou da União, ou comunidades já dos estados, daqui a pouquinho já dos municípios. Então, é uma barreira que... Tá certo. Eu quero passar para os outros temas, as outras fontes, mas eu vi uma certa inquietude a partir do Ricardo e do Edmilson aqui. Vamos primeiro, Edmilson, desculpe, Ricardo, sobre esse tema. Mas tentando ser breve, vamos breve. O que o Cacá colocou é uma realidade, mas a história do petróleo brasileiro é feita com direito de propriedade do recurso natural do Estado, e isso não impede do prestar o seu maior sucesso do mundo e a indústria do petróleo brasileira sair de zero e chegar em 2 milhões de barris dias de produção. Isso é uma barreira, mas o Estado é o primeiro interessado de
pôr a mão nos royalties. Né? Então... Ricardo. É uma observação bem rápida. A gente não tem nenhum problema com gás natural, pelo contrário, a nossa proposta é de usar a maior parte dentro da porção termoelétrica que possa ser usada a maior parte com gás, sem dúvida nenhuma. O nosso problema também não é com folha, e sim com fraturamento. Então, é um problema não só ambiental, mas social nos Estados Unidos, com o uso da água. Tem uma série de reclamações de múltiplos setores, desde o setor agrícola até outros, e acho que isso a gente tem que olhar com cuidado. Se ele foi banido, ainda que temporariamente, em outros países e estados americanos, isso teria que ser o ponto de partida, né, para a gente realmente regular essa atividade. Mas só para... vamos passar para outro tema, mas só para deixar aqui como uma preocupação final. A despeito desses problemas que o Ricardo sintetizou, nos Estados Unidos, até manifestações diferenciadas em diferentes estados americanos, o fato é que, digamos, o big picture lá é que o gás natural, o fracking, está mudando a matriz energética americana, enfim, uma coisa fantástica, e está avançando num ritmo muito acelerado. Contrasta com isso, digamos, o viés, me permita interpretar assim, de preocupação das agências ambientais aqui no Brasil, parte PRI contra. Quer dizer, de um lado, a maior nação apostando nessa plataforma, expandindo loucamente, e aqui o viés nem começa, porque aqui vai ser muito difícil, né? Sim, de precaução, mas eu aqui estou me pondo no papel do Kaká, que diz, não, eu vou fazer uma usina, enfim, vou me basear aqui na produção de gás natural vindo do fracking. Ele ouviu a precaução que foi manifestada aqui, e ele possivelmente não teria coragem de tentar alguma coisa, a menos que isso mudasse. Então, existe um contraste, fica aí o registro para a gente passar para outra fonte, entre o que está havendo no mundo de avanço disso, e, obviamente, a ponta de lança é dos Estados Unidos, e o parti pris dos órgãos licenciadores estaduais, possa interpretar assim, preocupação, que na prática significaria uma dificuldade. Olha, em áreas que não tem, releve a brincadeira, mas em áreas que não tem preocupação, o processo de obtenção de licença ambiental é semelhante a um calvário, imagine em áreas, em segmentos que tem essa preocupação na origem. É quase que impossível. Não só mudou a matriz dos Estados Unidos, Cláudio, como mudou a matriz do mundo, né? Porque, na medida que o shale gas avançou nos Estados Unidos, liberou carvão americano, que é muito barato. Sabe onde é que está indo esse carvão? Para a Europa. Onde proibiram o shale gas na Inglaterra. Onde o gás está usando carvão. Enfim, é um problema para a gente refletir. Vamos passar para o carvão, então. Carvão mineral. Bolinha cheia do ponto de vista da segurança de suprimento, a despachabilidade está 50-50, flexibilidade locacional, sim, você, enfim, claro que no Brasil você tem preferência para localizar onde tem o carvão, mas se você quiser fazer com carvão importado, você pode colocar em outros lugares, né? Tem lá restrições, principalmente em relação ao carvão nacional da baixa qualidade, né? E, enfim, os critérios do leilão, que isso afeta toda a termoeletricidade, e além, e por último, a questão da emissão de gases de efeito estufa. Sobre carvão, algum dos senhores quer falar alguma coisa? Edmilson. Separaria o mundo do carvão em dois. O carvão para geração elétrica, né? Porque claro, o nosso viés aqui... O carvão industrial é outra história e continua lá e nós não vamos eliminá-lo. Por exemplo, daria para eliminá-lo... A siderúrgica a gás existe tecnologicamente, mas eu nem sonho com essa tecnologia no Brasil. Esqueça. Todas as novas siderúrgicas no Brasil estão sendo a carvão, carvão industrial, carvão siderúrgico, carvão importado. O carvão nacional não se presta para isso. Então vamos para o mundo termoelétrico e aí eu separaria, sim, carvão importado e carvão nacional. Carvão importado é um mundo de termoelétricas, eu acho que vai para leilões, vamos corrigir leilão, vamos pensar. Pontualmente, eu acho que existe algum espaço para alguma termoelétrica carvão importado, de boa qualidade, etc. Não queria falar disso, eu queria falar do carvão nacional. Carvão nacional não é mais questão de leilão e de operação, é política energética, é política setorial. Eu pergunto se, historicamente, o Rio Grande do Sul tivesse ficado fora do Brasil, isso poderia ter acontecido? Se esse carvão estaria ocioso ali? Claro que não. Claro que não. Se um dia esse Rio Grande do Sul tivesse terminado como uma nação junto com o Uruguai, que depende de energia importada de todo mundo, esse carvão estaria ali ocioso? Claro que não.
Então, o carvão exige um modelo de aproveitamento do carvão. Eu canso de ouvir as palestras lá da turma da Abrajet, em eventos, tal. A indústria do carvão se faz representar, reconhece os problemas de qualidade, representa, mas existem soluções tecnológicas que hoje não se viabilizam porque não há um modelo, não há um projeto de longo prazo viável. A indústria de carvão no Sul, eu acho que tem seu sentido, não integrada no Sudeste, mas integrada no Rio Grande do Sul. Abraçar o carvão no Sul é desabraçar a conexão robusta com o Sudeste. Fica marginal. Abraçar o carvão no Sul e depois conectar, como nós fizemos com Manaus, é suicídio. Ok, Ricardo, nesse contexto, falando de carvão, eu queria que você introduzisse uma reflexão sobre CCS, Carbon Capture and Storage, enfim, notadamente para usinas a carvão. O Greenpeace tem uma visão sobre isso? Olha, essa discussão ela estava muito mais ativa há 5, 6 anos atrás, né? Hoje parece que a gente estacionou um pouco na perspectiva tecnológica e a nossa posição é bem crítica com o CCS no sentido de que ela está tentando viabilizar, ela está aprisionando recursos para manter a indústria do carvão como um todo e manter a expansão global do carvão, enquanto você poderia ter esses... Isso na época, né, em 2008, 2009, você poderia ter esses recursos sendo direcionados para a indústria nova de renováveis. Hoje já não é mais essa questão, acho que a indústria solar e eólica já está totalmente consolidada, mas a gente vê com ressalva assim, a questão do custo maior da usina com CCS, a questão do gasto energético também maior e a questão da garantia da captura, que também não é total. Então, são 3 pontos aí que estão totalmente abertos. A gente sabe que ainda não... É um pouco como a fusão nuclear, né? Você ainda não vê uma demonstração prática que mostra que funciona. Tem uma questão de carvão que não passa só pela qualidade do carvão, no custo, da sua localização, que é a questão da tecnologia, né? Hoje tem tecnologias usadas no mundo, a minha empresa-mãe, inclusive, investe bastante nisso, em terra de carvão na Polônia, etc., usando o que nós chamamos de supercrítica, que dá uma quantidade bastante reduzida de emissão. Só que nós já andamos pensando em fazer alguns investimentos aqui no Brasil, tá bom? E quando nós vimos o preço cap do leilão, vis-à-vis o custo da tecnologia, só para você ter uma ideia, entre a subcrítica e a supercrítica são 50 milhões de dólares. O diferencial. Então, não dá para fazer supercrítica no preço cap que está o carvão. De novo, volta à questão dos leilões, e até eu fico muito animado, viu, Cacá? Eu acho que um belo projeto de pesquisa e desenvolvimento, no qual o Instituto gostaria de estar envolvido, era na definição de critérios que valorizem esses atributos todos, para você ter um leilão mais eficiente. Acho que esse tema está pulando daí, enfim. Se você tiver um leilão para termo de carvão, que leve em consideração o custo do carvão, a localização e o custo da tecnologia, e tiver preço para isso, vai ter investidor de rodão. Nem só para carvão, quer dizer, mas enfim, você definir critérios que, de tal maneira, da competição em torno desses critérios, saia, enfim, o tipo de fonte, a localização, enfim, todos esses atributos. Mas, vamos adiante. Eu vou passar para óleo diesel e óleo combustível. Hélio, você não se manifestou sobre carvão. Nós vamos passar aqui. Se você quiser falar sobre carvão, sim, você sempre tem chance. Rapidamente, só concordo, inclusive, com as colocações do Ricardo. Agora, não me parece que haja essa segurança. Concordo com ele na questão de que não é verificado a captura com absoluta segurança e a questão da emissão, já que tantas comparações internacionais vêm sendo feitas aqui, é uma hora de se olhar a questão chinesa com a utilização do carvão, que vem sendo desastrosa, uma tragédia ambiental causada pela utilização ampla do carvão. Sem dúvida. Bom, óleo diesel e óleo combustível. Então, ali, engraçado, quando a gente começou a fazer esses quadros, foi muito fácil colocar as bolinhas pretas cheias ali, né? Mas, enfim, fica aí, aquilo é verdadeiro, né? Segurança do suprimento, despachabilidade, flexibilidade locacional,
só na baixa emissão de gás de efeito estufa que não é baixa, portanto, a bolinha está vazia, né? As restrições são os critérios dos leilões da maneira como estão sendo feitos hoje, né? E o problema de emissão de gás de efeito estufa que é mais elevado do que de outras fontes, né? Sobre esse tema, os senhores têm reflexões? Vamos começar pelo Edmilson. De fato, se pegarmos a história energética aí depois da crise do petróleo dos anos 70, o petróleo perdeu o mercado elétrico. A partir dos anos 70, o petróleo perdeu o mercado elétrico e não se vislumbra a volta disso. Em nenhum dos cenários aí de longo prazo não se vislumbra a volta desse mercado para a indústria do petróleo. Assim como um dia ela perdeu a iluminação, perdeu o mercado elétrico. Surgem dois únicos segmentos, e eles são muito importantes, como mostra esse mapa, no mundo, mas no Brasil eles são muito importantes. Dois únicos segmentos onde ainda faz sentido usar petróleo para gerar eletricidade. São aqueles mapinhas mais lá no sistema interligado. Quando a gente quer termoelétrica só para complementar qualquer intermitência, que no nosso caso é hidráulica em particular. Aí é aquilo que o Alexandre mostrou, e eu pergunto se aquilo é tão distorção, se é uma distorção econômica. Não, aquilo é uma eficiência econômica. 40% das termoelétricas operando com baixo capex e alto opex. É para isso que a gente quer esse tipo de usina, né? Evidentemente, quando falta água, como está faltando, elas vão operar muito mais e vai ficar caro. Mas quando chover muito, e vai chover muito, pode não ser esse ano, pode ser o outro, mas vai chover muito, porque nós somos a Arábia Saudita das águas, 20% das águas do planeta caem aqui, então vai chover muito, isso eu tenho certeza, não sei quando. Aí elas vão parar todas. E é para isso que ela serve, né? O outro segmento, aí é lamentável, é o outro segmento dali, né, do centro-oeste e para o norte ali. Aí é o que eu chamo o símbolo da exclusão energética desse país. Comunidades miseráveis, que não têm recursos para pagar energia de boa qualidade. Absurdo, onde é que elas chegam? Comprando a pior energia pelo preço mais alto que existe. Então, quando a gente fala em diesel, tudo ali, quer dizer, não tem como ser outra coisa ali, com os preços, né? Mas aí é a sociedade que tem que pagar, aí é CCC, são coisas desse tipo mesmo, vai fazer o quê? Essas comunidades, se nós queremos brasileiros lá, alguém vai pagar a conta para eles estarem lá. Agora, a qualidade é péssima, e é lamentável, porque com o tipo de geração elétrica que eles têm, eles vivem do quê? Vivem de extrativismo pesqueiro, extrativismo vegetal, eles vivem de coisas que precisam de frio, de boa qualidade, eles estão todos presos na máfia do gelo, eles estão todos presos na máfia do diesel, são tudo mercados mafiosos ali, e de péssima qualidade. O cara pesca e não pode guardar para ter um melhor preço do peixe, porque ele não tem energia. Agora, eu só lamento que, pelo menos ali onde tem uma concentração na beira dos rios, nós não estejamos fazendo um bom uso do gás de Urucu. Porque se tivéssemos esquecido preços, aquele gás já estaria liquefeito até hoje, e nós estaríamos servindo toda aquela base ribeirinha com gás liquefeito de boa qualidade, e pelo menos ali a solução estaria bem resolvida. Hélio, quer falar sobre? A observação é que, com relação a óleo, diesel e combustível, ele vem ao padrão combustíveis fósseis, né? Então, não somente na exploração, transporte, beneficiamento e queima, como também na total dependência que temos. Está ali o mapa do Brasil completamente preenchido com geração de termoelétrica com óleo, diesel e combustível, mas lamentando muito sermos tão dependentes, né, visceralmente dependentes de uma queima de combustível fóssil que tem uma crônica de uma morte anunciada já, com data marcada e tudo mais. E conviver com isso aí enquanto não se acha, enquanto a tecnologia não vem apresentar a solução melhor. Ricardo, quer fazer algum comentário? Não, só rapidamente, eu acho que a gente ainda vai depender de um uso ainda que marginal de térmicas a óleo e a diesel, mas, obviamente, os grandes problemas são emissões e custo, né? Desculpa interromper, eu acabei de ter uma notícia chocante, caiu um avião com o Eduardo Campos dentro, ele morreu. Agora, está confirmado, foi meu filho me ligou dizendo que está confirmado. A Marina não estava no avião,
Deve estar sendo anunciado agora. Se não me engano, na Bahia. Eu não sei detalhes, que eu interrompi a ligação. Acabou um choque. Olha, eu não sei se você sabe, além de amigo pessoal, sou secretário Hélio, dele há 8 anos. Hélio, me desculpe a brutalidade dessa coisa. Temos que respirar. Um minuto. Vale a pena a gente ficar de pé em homenagem a esse candidato. Um minuto. Vamos trabalhar aqui. O que temos que fazer? Ricardo, eu lhe interrompi. Foi uma observação rápida em relação ao custo, que é um problema que a gente debateu no primeiro bloco. Acho que teria que ser definitivamente remodelado. A gente tem um despacho ótimo no ponto da bolinha, mas o custo acaba sendo uma coisa que compromete as fósseis e, obviamente, a emissão de gases de efeito estufa, que também tem que ser olhada com bastante atenção. Ok. É claro que uma notícia dessa abala todo mundo. Nós tínhamos que falar sobre energia nuclear, que era o próximo tema. E só muito rapidamente, endereçando uma questão, se debate a propriedade ou não de energia nuclear, mas, de qualquer forma, o timing para tratar a questão de energia nuclear ele é muito mais extenso do que qualquer outra coisa. E a gente tem um impedimento na nossa Constituição de participação privada, até, digamos, na parte termoelétrica de um projeto nuclear, né? A recomendação, quando discutimos esse tema no Instituto, e que eu submeto à consideração de vocês, é que, pelo menos, quer dizer, para que, se hoje a gente não consegue ter todas as respostas que o Kaká levantou do ponto de vista da evolução da nossa matriz, olhando muitos anos à frente, mas que pelo menos a gente possa tomar passos hoje que nos habilitem, quando tiver mais propriedade de fazer essa discussão, a gente poder ter caminhos alternativos. Então, chamar a atenção para o debate político de alteração legislativa para possibilitar que, pelo menos na parte, digamos, termoelétrica, você tenha participação privada, uma vez que, sabidamente, os desafios para fazer termonuclear com recursos estatais no Brasil hoje são praticamente proibitivos, né? Enfim, Alexandre, não sei, mas eu acho que você tinha algum outro... seguramente tem o tema de nuclear. Enfim, fica a palavra aberta para os senhores, se quiserem fazer o comentário. Só falar um pouquinho do nuclear, que eu queria entrar no debate anterior, mas ele estava muito voltado ao seu lado elétrico, propriamente dito. Eu acho que o nuclear eu colocaria realmente no cenário que o Kaká colocou e não no cenário que o Hermes colocou. E isso tem a ver com a escolha de um projeto nuclear. Eu acho que hoje nós não precisamos de usinas nucleares, nós precisamos de um projeto nuclear. O Hermes, usina nuclear hoje é viabilizar a Angra 3. E a Angra 3 não vai nos levar a nada enquanto um projeto nuclear. Num cenário de 30, 40 anos, aí sim, 30, 40 anos, a gente pode ter um projeto nuclear de resgatar a concepção de um reator nacional de quinta geração, com tecnologias passivas, até com alguma flexibilidade, que isso não existe. Até lá você pode pensar um pouquinho no o que fazer com os resíduos como solução definitiva. Enterrar em piscinas, Alexandre, é solução pragmática e é possível. Hoje o debate para Angra 1 e 2 não passa por mais nada do que construir uma outra piscina. Não faz sentido pensar mais do que isso. É construir outra piscina, passar pelas soluções ambientais adequadas para essa outra piscina, etc. E repensar realmente nossa visão de planos de contingência. Planos de contingência não podem ficar no papel. Isso é treinamento de sociedade. Vocês viram como o Japão esvaziou a região de Fukushima? Imagine se a gente tiver que esvaziar Angra.
Se coloque na posição de termos que esvaziar Angra, como o Japão esvaziou a região de Fukushima. Veja se a sociedade brasileira está preparada para isso hoje. Não. Um projeto nuclear é isso. E aí eu acho que vale a pena pensar. Um reator nuclear novo não tem o menor sentido hoje, com todas as opções que nós discutimos aqui. A única coisa que eu queria lembrar aos senhores é que nós também pertencemos à ABDAN, que é uma associação brasileira de geradores nucleares. A ABDAN fez um trabalho com vários escritórios de advocacia e apresentou para o governo uma minuta de PEC para mudar a Constituição para permitir o investimento privado. Isso já está na mão do governo há 6 meses, está no Palácio, está certo? Suponho eu que estão aguardando o momento propício, tá certo? Para que haja essa alteração. Parece que precisa de 3/5 do Congresso, mas a minuta já está em mão do governo para permitir. Agora, eu concordo com você. Eu acho que não é só um projeto de uma nova térmica, mas é melhoria no enriquecimento, partir para as cubas maiores, as nossas cubas ainda são pequenininhas, partir para um reator que seja adaptado à realidade brasileira, reator brasileiro, tecnologia transferida, com redundâncias as máximas possíveis. Isso é projeto para 30 anos. No plano 2030, que é comandado pelo Altino no Ministério, já se fala alguma coisa sobre isso, já se aponta a necessidade de algumas térmicas. 30, 40 anos na frente. Mas tem que começar a estudar desde já. Ricardo? Só pontuar rapidamente, além dos pontos que eu tinha colocado sobre nuclear, tem uma questão chave da despachabilidade. Isso, eu não vou entrar em detalhes, mas a gente tem alguns estudos do Greenpeace para o cenário europeu de como poder conciliar uma matriz mais renovável do que a gente tem atualmente, com mais fontes intermitentes. Isso acho que fica como um desafio geral para o debate de hoje, como o operador nacional consegue assimilar, porque eu acho que a gente não vai conseguir fugir no longo prazo de ter 50 gigawatts de solar, 50 gigawatts de eólica. Então, isso fica como action point. Mas para nuclear, despacho, a questão da segurança preocupa bastante, da Comissão Nacional de Energia Nuclear. Se, por um lado, a gente tem o exemplo de Fukushima, que teve os seus méritos na questão de evacuação, o único exemplo nacional que a gente tem é o Césio, e é um exemplo bastante ruim. Então, e a outra é tempo de construção também, 10 anos para construir 1.000 megawatts, acho que fica essa reflexão. Ok. Senhores, eu vou agradecer. Eu tenho aqui ainda as perguntas. Um comentário do Périx, observando que hoje nós temos de 10 a 15 gigawatts de geração diesel despachando na ponta. Isso é uma realidade hoje, né? E o comentário da Sulema Mendes Budim, chamando a atenção para a energia térmica solar, né, que já começa a ser uma realidade em alguns países e que a gente não abriu espaço específico para ela. Me penitencio disso. Ela existe também, mas como ainda é muito incipiente aqui, enfim, nós tivemos que administrar o tempo, mas vale o registro, Sulema, importante. E, por último, tá certo, Guilherme Velho informando que já tem estudos feitos por assunto de alteração de critério de contratação de energia nos leilões. Ótimo, a gente vai acompanhar. Isso. Enfim, câmeras e microfones, considerações finais que alguns dos senhores queiram fazer. Não, eu parabenizar a organização e a metodologia, eu acho que foi muito bacana, deu para debater, acho que o público aproveitou, deu para ser divertido, deu para ser provocador. Eu acho que, então, enquanto professor que vem para brigar e para provocar, eu acho que foi perfeito, né? Obrigado, professor. Na verdade, agora estamos aguardando para aqueles belos relatórios que você, a Instituto sempre sabe fazer, ao final desse debate. Isso vai ser uma leitura importante, outros não participaram, e mais do que isso, Cláudio, isso vai ser talvez um paper para ser encaminhado para o governo. Isso, a ideia é exatamente a gente documentar o que vocês disseram aqui, enfim, houve consensos, houve avanços, e a gente tentar subir um degrau na discussão, que é importante. Sim, isso é importante. Assim que nós tivermos uma oportunidade, hoje à tarde ainda, provavelmente, esse material já estará disponível no nosso site, no mesmo local onde é feita a inscrição. O botão vai ser substituído para fazer um download da apresentação. Hoje à tarde, então, já estará disponível. Hélio. Reiterar aqui nossos agradecimentos pela participação da ABEMA na discussão, que acredito que terá frutos
proveitosa aí em breve. Esse documento nos interessa diretamente para que possamos dar prosseguimento e deixar registrado, sobretudo, a admiração pela atuação da Ascend Brasil, notadamente pela promoção dessas discussões de fundo que vem trazendo aí à tona toda essa discussão. E a propósito da questão nuclear, como eu lhe disse, há 8 anos atrás, quando assumiu o governo de Pernambuco, o governador Eduardo Campos, nós tínhamos aí, eu tinha enveredado pelo direito ambiental e ele... Nessa época, acho que foi... Alô? Pronto. E fomos colegas universitários, ele fez economia, eu fiz direito. Na luta contra a ditadura, éramos da atuação estudantil. Posteriormente, mantivemos sempre um contato. E ele, com aquela postura de estadista, de uma pessoa já forjada, muito novo, mas muito bem calejado, me chamou e disse: e o que é que você acha da nossa possibilidade de uma usina nuclear? Né? Então, disse: governador, inicialmente nós temos aí o óbice da Constituição. A Constituição de Pernambuco, ela veda, né? Isso é verdade, isso é uma questão política, eu quero saber da questão técnica, como ele vendo que havia condições de se vencer questões políticas, desde que aceitáveis e que fossem embasadas em uma atuação, em uma projeção da implantação de uma planta segura, porque fui testemunha de, em todas as suas intervenções de gestão, ele deixar bem claro o interesse do bem-estar do povo. Isso foi uma coisa recorrente. Obrigado. Obrigado, você, Hélio. Muito obrigado. Ricardo, por favor. Não, gostaria de agradecer de novo o convite. Eu acompanho todos os debates do Ascend Brasil. Eu acho que, além da contribuição do nível técnico da discussão, que foi ótimo hoje, tirando esse aspecto imponderável, vocês dão uma contribuição muito grande, até no formato acadêmico, né, desse tipo de discussão. A gente tenta sair de um modelo em que todo mundo apresenta PowerPoints e você não converge, não debate. Eu acho que esse é o modelo mais perfeito, no qual a gente consegue ter informação sem também ter uma discussão solta. Então, mais uma vez, parabéns. Muito obrigado. Então, principalmente aos senhores todos que vieram aqui participar dessa manhã de trabalho, nosso muito obrigado. E até a próxima. Uma foto aqui.